Bom dia, amores, bom dia. Vamos de quarta-feira, muita chuva, muito trovão, muito relâmpago e eu morrendo de medo. Vamos de quarta-feira, hoje logo dizendo os informes que eu vou passar. As avaliações de vocês estão corrigidas, se contam todas na escola, com o nomezinho de vocês à frente. Já deixei o recado lá, tá certo? Na prova de vocês tem a nota e a média, vai ter um Mzinho embaixo, assim pequenininho, que é a média. Mas mesmo assim, depois eu vou passar para cada aluno, no privado, a média, que a nota valeu para ajudar na média. O que vai para o boletim é a média. Então, depois eu vou passar para vocês a média de vocês no particular, apesar que tem prova. Eu estou dizendo isso porque teve gente que não fez, né? Aí eu aproveitei o quê? Uma atividade que foi feita em aula remota, entendeu? Eu não prejudiquei ninguém, tá certo? A menor nota foi 6, que é a média, graças a Deus, tá certo? Espero que esse bimestre novo que está se iniciando, vocês tenham mais disposição para a gente continuar o trabalho e vocês fazendo as atividades, tá certo? É só pegar lá na escola, que está lá na minha pasta, direitinho. Veja só, aí hoje a gente vai falar da água. Antes de começar a falar da água, a gente vai falar de um navegador famosíssimo chamado Amir Klink, que ele fez muitas viagens ao longo de sua vida entre rios e mares. Já percorreu o Rio Madeira, o Rio Negro, em um barco a motor, entendeu? Pequeno a motor. Ele também atravessou remando o Oceano Atlântico na Namíbia, na África, né? De lá ao Brasil, em uma viagem que durou 100 dias. Em seu barco chamado Paraty, o navegador viajou para a Antártica, continente coberto de gelo no sul do planeta. Com as tintas usadas para pintar os barcos, geralmente poluem a água. O Paraty, o barco dele, é feito de alumínio e outros materiais que não enferrujam, e por isso não precisa ser pintado. Ele é um desportista que respeita muito a natureza. Por falar na água, onde está a água? A água a gente se fira, tem água em todo canto. O planeta é feito de água salgada e água doce. Bem mais água salgada do que água doce, certo? Nós, seres humanos, também somos compostos de água, em maior ou menor quantidade. No sangue, por exemplo, é responsável por dissolver e transportar diversas substâncias pelo organismo. É a água. No sangue é a água que transporta a substância pelo organismo. Quando a gente toma uma injeção, quando a gente toma um remédio e outras coisitas mais. Além da água necessária para o funcionamento do nosso corpo, ingerida na alimentação, muitos seres vivos precisam da água em ambiente que vivem. Os organismos aquáticos, todo ser vivo aquático precisa da água para viver, que habitam nas lagoas, que habitam nos rios, que habitam nos mares, sobrevivem nesse local. A água doce. A água doce ela é apresentada em uma pequena quantidade na Terra, entendeu? Ela se encontra nos rios e lagos. A maior parte está congelada nos polos, o que dificulta o uso pelas pessoas. Outra parte está em aquíferos. O que são aquíferos? São reservas subterrâneas embaixo da terra. São formadas pela água das chuvas, que infiltra através dos polos e do solo e das rochas. Os estados físicos da água. A água também tem estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Isso você deve saber desde o ano passado ou o ano retrasado. A água no estado líquido é a água que a gente bebe, é água do mar, água do rio, água da chuva, é estado líquido. A água em estado sólido
se encontra nos ambientes polares. São os icebergs, as camadas de gelos. Também pode se encontrar nos granitos, né? Tem lugar do nosso país, do Brasil, que chove granizos, e são pequenas pedras de gelo, que são formadas nas nuvens, entendeu? Já no estado gasoso, esse a gente chama de vapor de água, que é encontrado em nossa volta. Por exemplo, nós vivemos em constante calor, né? Em constante vapor, porque ele é invisível. Quando a gente ferve água, a água não solta a fumacinha, pronto, aquele é o estado gasoso, né? Os 3 estados da água, os 3 estados físicos da água, estão presentes em situação registrada em todo canto, né? Quando a gente vai na torneira lavar a mão, é líquido. Quando a gente vai tomar um refrigerante ou um suco, bota gelo, o gelo é sólido. Quando a gente vai ver o calor, por exemplo, na praia mesmo, se tiver muito calor, no mar mesmo, se tiver muito calor, você de longe você vê a fumaça subindo, o vapor subindo. É a quentura, é o vapor, é o estado gasoso, né? As mudanças em estados de físico da água, ela passa de um estado para outro, rapidinho. Isso pode acontecer quando, por exemplo, a temperatura varia. A gente vai mostrar agora, por exemplo, bota pedra de gelo em cima num copo em cima da mesa, aguarde uns minutinhos e vocês vão observar que ela vai sair do estado sólido, estava lá concentradinha, para o estado líquido, ela vira água, né? Por exemplo, a panela está lá, mamãe botou a panela no fogo para cozinhar, tampou, aí está saindo a fumaça, que é o estado gasoso. Quando você levanta a panela, aparece um bocado de gotícula de água. Aí ela foi transformada, né? Do estado gasoso para o estado líquido. A passagem da água do estado sólido, de lá do gelo, para o estado líquido, quando ela de gelo se transforma em água, é chamado fusão, né? Ao nível do mar, ela ocorre a partir da temperatura de 0 grau. 0 grau, muito frio, muito frio, muito frio. O gelo que derrete fora do congelador, porque a temperatura do ar, do gelo, é maior que 0 grau. Lá dentro do congelador está muito frio. Quando você tira do congelador, ela derrete. Isso é fusão. Ao contrário da água líquida, que se transforma em gelo. Você pega a água, bota num recipiente e bota no congelador. Quando a água se transforma em gelo, essa mudança é chamada solidificação. Saiu do estado líquido para o estado sólido, né? A gente viu do estado líquido, do estado sólido para o líquido, que é fusão, do estado líquido para o sólido, que é solidificação. A água também, líquida, ela pode passar para o estado gasoso, quando ela se transforma em vapor. Esse é fácil, é vaporização. Ela sai do estado líquido, lá da água fervendo, e se transforma em vapor. Quando sai, aí isso é vaporização. A vaporização, ela pode ocorrer de 2 maneiras. Na evaporação. A evaporação é quando a água está na superfície de um objeto ou acumulada como uma poça. Aí ela recebe um pouco de calor e passa para o estado gasoso. A louça que seca no escorredor, as roupas que secam no varal são exemplo de evaporação. Mamãe lavou a roupa, botou no varal, ela vai receber o calor do sol e vai secar. E isso é evaporação, certo? Que está dentro de vaporização, de quando sai do líquido para o gasoso. E a outra é pura ebulição. Nesse caso, a mudança para o estado gasoso é mais rápida. E ao nível do mar, ocorre quando a água atinge 100 graus centígrados. Formam-se bolhas de vapor, tanto na superfície como no interior de um líquido. A vaporização
da água em um recipiente colocado sobre uma chama é um exemplo de evolução. É quando lá que a gente falou da água, que a gente bota no fogo para ferver, por exemplo. Quando ela está fervendo, ela se transforma naquele vaporzinho, é ebulição. E quando ela seca, pego a água e pego a roupa, boto para levar, é a evaporação. O calor seca, entendeu? O vapor da água ele pode voltar ao processo líquido quando submetido a temperaturas mais baixas do que a temperatura inicial. Essa mudança é chamada condensação, tá certo? Quando a gente vai por exemplo, voltando ao sair do banheiro quente, quando a gente está no banheiro quente, vou botar isso aqui. A gente nota que a gente está mantendo o box fechado no banheiro quente, o box fica todo embaçado, né? Aí vira gotas no azulejo do box. Pronto, isso aí é condensação, tá certo? E também em relação à água ainda, porque se pudesse a água, a gente passava o dia todo falando. A água é um solvente, né? Não sei se vocês sabem. A água é solúvel, ou seja, pega lá um copo de água e coloca açúcar. Mexeu, ela dissolve. Pega um suco, coloca açúcar. Mexeu, ele dissolve. Isso é mostrando que a água é solúvel, eles somem dentro dela. A água pode ser considerada um bom solvente porque ela dissolve vários materiais, incluindo gases. Isso garante a vida dos seres aquáticos que respiram gás oxigênio dissolvido nela. Além disso, alguns materiais e substâncias que se dissolvem mais facilmente do que outros em certos solventes, né? A água é um deles. Hoje estamos falando da água. Tem materiais que não se dissolvem na água, não. Areia, óleos, a gente chama que são insolúveis ou pouco solúveis. Eles não se dissolvem na água. Se misturar areia na água, você vai ver que ele vai enxergar os dois materiais. Você não vai ver só a água, como água com açúcar. Você vai ver os dois materiais. Por quê? Porque a areia não é solúvel. É insolúvel. O sal da água do mar. Todo mundo fala, o mar, se pudesse, né? Água potável de beber, né? Parte dos sais minerais que existem nas rochas é dissolvido pela água das chuvas e dos rios. Quando os rios desaguam no oceano, eles levam um pouco desses sais minerais. Ao longo de milhões de anos, os sais se acumulam nos oceanos e torna eles salgados. Também é possível que parte do sal dos oceanos tenham se originado de lavas de vulcões. Aqui no Brasil, não, é muito difícil. Mas em outros países pode ser. Que existe no fundo do mar, entendeu? As lavas vão e vão para o fundo do mar. Então, hoje a gente falou da água. A aula de ciências, tá certo? Eu vou passar esse vídeo para vocês. Vou passar a tarefa para vocês fazerem, tá certo? E é um assunto massa. Depois eu vou passar um experimento, viu? Fazendo os experimentos para garantir a notinha do segundo bimestre, tá certo? Beijo no coração de vocês. Tchau, turminha.